Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Roberto Santos, sou artista e pesquisador. E nesse exato momento eu estou apresentando a exposição Indumentários de Orixás, Arte, Mito e Moda no Rito Afro-Brasileiro, que é fruto da minha pesquisa de mestrado, que foi desenvolvida no período de 2018 a 2021. E eu estou ocupando nesse exato momento a galeria Alcindo Moreira Filho, que ela fica localizada no Instituto de Artes da Unesp, no campus São Paulo, Barra Funda. E essa minha pesquisa, ela parte de algumas perguntas. Uma delas é: o que está por detrás de tanta beleza, de tanta exuberância, de tanta suntuosidade nos trajes e nas indumentárias de candomblé? O que será que há por debaixo das anáguas? O que será que há em cada aviamento, em cada entremeio, em cada ornamento? Será que são contadas histórias? E que histórias são essas? Então, a partir dessas inquietações, eu fui desenvolvendo essa pesquisa e a materializei nessa exposição, onde eu trago trajes de candomblé, indumentárias dos orixás e também a minha produção artística que vai dialogar com esse tema. E a minha proposta aqui é justamente desenvolver um trabalho de pesquisa onde eu proponho uma contribuição social através desse recorte, onde eu investigo as indumentárias negras a partir dos terreiros de candomblé e da minha própria relação com algumas manifestações, tal como o carnaval, tal como a dança negra contemporânea, e também buscando tensionar um pouco esse lugar acadêmico onde você tem uma única história que está sendo contada, que é essa história hegemônica. Então, como eu faço parte desse grupo não hegemônico, eu gostaria de trazer uma contribuição que possa colaborar para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o que é essa episteme negra, sobre quem eu sou e também o meu desejo de ser alguém que possa contribuir para a desmistificação negativa ao que se refere às religiões de matriz africana, ao corpo negro nas artes e também a todos os aspectos culturais que esse corpo preto nas artes apresenta, e gostaria de compartilhar e contribuir com as demais pessoas que têm interesse de conhecer. Essa indumentária que está aqui ao meu lado, ela foi confeccionada em 1995 para o meu processo de iniciação dentro do terreiro que estava em transição da Umbanda para o Candomblé. Eu sou iniciado para o Orixá Oiá e essa veste ela foi desenvolvida e criada pelos meus orientadores dentro do terreiro, que são os Babadorixás e Agorixás. E essa indumentária, além de representar a divindade ao qual eu sou devoto, que é Yansan, ela vai contando também as histórias que a envolvem. Então, todos os elementos que estão presentes aqui têm relação com os mitos que se referem ao Oiá, onde, dentro de toda essa cosmopercepção iorubá, segundo os ancestrais, os antigos que fizeram alguns relatos a respeito dela, ela teve relação e um contato muito próximo com vários orixás. E a cada orixá que ela teve uma aproximação, ela ganhou um elemento e um objeto que pudesse representar a união ou essa relação entre eles. Então aqui eu poderia exemplificar que o uso desse Eru-Exim, ela ganhou do Oxóssi quando ela foi conviver com ele, porque foi ele que a ensinou a caçar. Quando a gente olha aqui para esses chifres de búfalo, está se reportando a uma história, a um Itam, que diz que ela se transforma em búfalo para proteger seus filhos, enquanto que as máscaras que estão aqui embaixo representa a sua relação com os ancestrais masculinos divinizados, que são os Egunguns. Já essa máscara aqui, ela tem uma representação muito voltada para a relação dela com o segredo dos rituais fúnebres e também dos rituais que vão consolidar a memória de todas as pessoas que foram importantes dentro das comunidades de terreiro. E assim por diante. As correntes também representam a sua realeza e o seu domínio
de supremacia com relação a comandar os Egungun. Então é uma indumentária que ela é preenchida de significados, sentidos e significantes também. Já a coroa, que é conhecida no candomblé como Adê, vai falar a respeito da relação dela com Xangô, onde ela foi a rainha que o acompanhou até os últimos dias de vida. Então a gente percebe que dentro dessa cosmovisão iorubana que está presente dentro dos terreiros de candomblé, que as divindades sempre se relacionam entre si. E nesse se relacionar entre si, você tem uma relação muito forte com enredos e com acontecimentos. E esses acontecimentos, eles são presentes nas vestes e nos modos de cultuá-los também. Aqui nós temos essa adaga, que essa adaga ela conta um pouco da história de quando Oiá se relacionou com Ogum. Então, como ele é o deus da forja, o deus do metal, o deus da metalurgia, ele fez uma espada para ela de ferro para que ela pudesse também guerrear e auxiliar quando ele estava em direção aos campos de batalha. Aqui ao meu lado eu tenho uma indumentária que ela representa o orixá Xangô. Ela foi confeccionada para que eu pudesse desenvolver uma performance no Carnaval de 2014 na Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé, que contava a história do São Jorge. E dentro do enredo havia uma parte que falava a respeito do sincretismo religioso dentro dos terreiros de candomblé, onde havia a associação de um santo católico com uma divindade dos terreiros de candomblé. Então, devido ao último carro alegórico ser um carro que falava sobre o sincretismo religioso e também a contribuição dos negros que vieram para o Brasil sem serem convidados no período do tráfico transatlântico, eu fui convidado e fui incumbido para poder representar o orixá Xangô, para apontar e viabilizar a importância dessa divindade dentro do território nacional brasileiro e também dentro dos terreiros de candomblé, a partir da representação de uma nação, que essa nação se chama Nação de Queto, que corresponde ao culto aos orixás presentes dentro do panteão Nagô-Yorubá, que hoje está localizado na Nigéria e por toda a Yorubalândia. Aqui nós temos a indumentária do orixá Ossan, que ele é o deus da medicina, das folhas e de tudo aquilo que está presente na natureza que possa trazer cura para o ser humano e para toda a humanidade. Essa indumentária eu a produzi no período da pandemia, uma vez que eu estava em isolamento social e nesse processo de estudo, de pesquisa e de produção artística devido a não mais poder circular livremente pelas ruas devido à Covid-19, eu me propus a fazer uma indumentária que remetesse ao meu pedido de cura, tanto para os meus quanto para a humanidade inteira. E eu pensei, qual seria a divindade que estaria mais próxima dessa minha solicitação, que poderia contribuir para a minha poética artística? Foi a confecção da indumentária do orixá Ossan. Por isso que existe aqui a presença de muitos tons de verde, que está relacionado a esse poder medicinal que ele carrega, que ele traz na composição dessas plantas e na manipulação delas também. Porque ele manipula as folhas, ele tira dela os seus extratos e com isso ele consegue construir, desenvolver uma linha infinita de antídotos que possa trazer a cura para nós. E o mais interessante também, dentro dessa indumentária, é que eu fiz uso de uma estamparia chamada estamparia Adiri. Essa estamparia Adiri, dentro do processo colonizatório, até chegar aos dias atuais, ela está presente dentro da nossa sociedade conhecida como tie-dye. Só que esse tie-dye é errôneo se reportar a essa técnica, porque essa técnica Adiri ela é milenar, ela faz parte da cultura da Nigéria, da cultura do Togo, da cultura do Mali. E esses tecidos, quando eram tingidos, eles tinham uma função social, trazendo uma narrativa que acompanhava desde quando uma criança nascia até o seu processo de desenvolvimento até chegar à fase adulta e logo em seguida após a sua morte. Então é uma técnica de tingimento que ela é muito preenchida de significados também e que traz elementos narrativos que se reportam a toda a forma de ser, de existir e de coexistir desse povo africano e desse povo afro-brasileiro hoje na diáspora. Mas devido a
o capitalismo, a modernização, foi se perdendo o verdadeiro sentido do uso dela. Mas aqui dentro da minha pesquisa de mestrado e também da minha produção artística, eu tento produzir, resgatar e trazer de volta essas bases que configuram nessa estamparia Adire, que ela é artesanal e preenchida de sentidos também. No piso superior, eu trago alguns trajes africanos, em particular este manto. Este manto ele foi utilizado para a entronização de um babalaô, que foi reconhecido como o rei da sua comunidade na Nigéria, que se chama Adekunle Aderounmu. Ele reside no Brasil há mais de 20 anos. E ao estar com ele, ele foi falando a respeito da preciosidade que é esse manto, porque além dele trazer uma responsabilidade muito séria com relação à posição dele atual, ele me disse também que ele era pesado para que ele pudesse sentir o peso da humanidade e da responsabilidade que ele teria a partir da entronização para cuidar dos seres humanos. Então foi algo bastante significativo que me chamou muita atenção, porque jamais eu imaginaria que o peso do manto estaria de alguma forma trazendo uma narrativa que fez com que ele pensasse até mesmo o seu papel como rei. E já ao lado dessa indumentária nós temos uma veste feminina que se chama guelé, que ela é composta por pano da costa e também pelo pupá. E a gente percebe aqui uma gama de bordados que eles remetem aos bordados austríacos europeus, que também são muito intensos e muito fortes aqui na nossa diáspora, a partir da vinda desses povos para cá, que eles também trazem consigo um legado de aculturação, tanto em África quanto aqui no Brasil. Isso vai se reforçando e vai se passando de tempos em tempos. Ao lado dessa roupa eu tenho um grande bubu agbadá, que ele também é feito com bordados europeus, onde você tem essa grande túnica, que ela também tem um aspecto muito voltado para as pessoas que fazem parte de uma realeza ou de um povo que tem uma herança real dentro dessa cosmovisão iorubana. Ao lado dos trajes africanos, eu proponho uma discussão com relação à industrialização de vários tipos de tecidos dentro da África que chegaram no Brasil. Nós temos aqui ao lado os Oxfrits Hollandex, que a data de chegada no continente africano é de mais ou menos 1840 a 1845, por uma empresa holandesa que fez a captação de todo esse processo de estamparia na Indonésia. E ao retornar para a Holanda, tenta imitar a técnica, retorna para a Holanda para tentar vender e não consegue, porque os indonésios que ali estavam, que produziam o batik, se recusam pela péssima qualidade. E nesse período do século XVIII e XIX, a Holanda está entrando já dentro do território africano e ela está desenvolvendo um processo de colonização lá. Então ela vai inserir esses tecidos. Esses tecidos chegaram até nós, até os dias atuais, passando por um processo de modernização e também atualmente eles são reproduzidos pelo mercado chinês e pelas indústrias chinesas presentes dentro da África, assim como há algumas empresas aqui no Brasil também. Mas o que nos chama a atenção no uso desses tecidos é que eles foram apropriados pelos adeptos do candomblé e também pela moda, trazendo um olhar muito voltado para a ressignificação e para um resgate de uma memória africana preta dentro da contemporaneidade. Mas quando a gente vai ao encontro de estudar esses tecidos e se aproximar da sua procedência, nos fica a seguinte questão: esse tecido ele é europeu, ele é holandês, ele é africano, ele é afro-brasileiro, o que ele é? Então ele traz para nós uma grande problemática, onde nós vamos tentando investigar e entender também a ressignificação do seu uso em cada segmento social, como por exemplo dentro das religiosidades, dentro do candomblé, dentro das manifestações populares e também dentro do mercado da moda, que tem utilizado esses tecidos com muita frequência e desenvolvendo também lançamento de coleções. E dentro dessa prática, a gente traz as peças artesanais Adire, que eu desenvolvi dentro do meu processo de pesquisa, onde me aproximo dessa tecnologia, que ela é feita com fibras naturais,
feita com corantes retirados de várias árvores, folhas e frutos da natureza, que vão se desdobrando até chegar até nós. Hoje a gente tem uma indústria especializada em desenvolver esse trabalho de tingimento em tecidos, a gente tem uma produção seriada também, e a gente tem um mercado muito amplo com relação ao uso dessas técnicas africanas. Observando esses tecidos que estão ao chão, nós percebemos uma grande variedade que está presente hoje dentro dos terreiros de candomblé e também de formas variadas do seu uso. Só que é importante ressaltar que, além dos envoltórios, que são os tecidos que envolvem o corpo, a gente tem também o uso da modelagem e principalmente de uma mão de obra qualificada e profissional na confecção dos trajes de candomblé e também das indumentárias dos orixás. E dentro do meu processo de pesquisa, me chamou muita atenção que antigamente, no início do século XX, até chegar no finalzinho do século XX, você tinha uma produção muito voltada para a manutenção do grupo, para a manutenção do terreiro e dos seus congregados. Mas hoje não. Hoje nós temos grandes ateliês que saíram de dentro dos terreiros e que estão desenvolvendo um trabalho de produção visando aí o comércio, o estimular a economia criativa, mas também fortalecendo a produção dos povos de terreiro que se dedicam a construir e a manter a tradição desses modos de vestir para os festejos religiosos. Então, para nós, isso além de uma grande contribuição, é também um elemento que deve ser considerado de grande importância, uma vez que isso sai do seio privado interno de um terreiro e que passa a ocupar a rua e também o espaço público, através da confecção e comércio dessas roupas, desses trajes e dessas vestimentas. Logo aqui ao fundo, eu tenho a estamparia Adire em suas várias maneiras de ser realizada. Essa primeira aqui se chama o Adire Eleco, que ele é da família dos batiques, onde você faz a impressão com cera e logo depois a pigmentação. Já mais abaixo, nós temos o Adire Onico, que é feito com amarrações para que formem essas rosáceas todas, para criar uma grande composição e também um aspecto figurativo bastante pautado nessa cultura urbana. Dialogando com ele, nós temos os tecidos de seda em azul, onde eu usei a técnica do Adire Alabelle, que são plissados que são colocados no tecido e logo depois, após o tingimento, nós abrimos, aí a gente tem essa composição tal como está sendo mostrada aqui, nesse tecido que foi pintado com a técnica Adire Alabelle, mas tendo aqui como ponto de partida esses plissados que vão dar esse tipo de figura, esse tipo de composição também. O que nos chama a atenção nessa discussão que eu proponho aqui na exposição é justamente o olhar voltado para essa produção em série dos tecidos wax prints holandeses que estão expostos aqui no chão, em contraponto com essa produção familiar dos tecidos artesanais tingidos que se chamam Adire. Essa produção aqui, ela foi realizada no sentido de trazer à luz essa prática que até então chegou até nós de uma maneira muito distorcida. Então essa prática aqui, ela tem uma função dentro da cultura iorubá, que é de manter a narrativa social do grupo, mas também de trazer uma manutenção e sobrevivência para esse grupo. Então imagine a concorrência que há entre essa produção artesanal, familiar, com uma produção em série via indústria. Então é um grande questionamento que nós estamos desenvolvendo na pesquisa para tentar entender esse processo e como que essa prática ainda não conseguiu se apagar. No candomblé, nós temos a hierarquização dos modos de vestir. Então, todo iniciado que faz uma imersão dentro dessa religião, no seu primeiro momento, irá vestir a cor branco. Conforme ele for tendo a sua evolução e a sua gradação no diálogo com a religiosidade, também com a própria comunidade, com a Egbé, isso vai se modificando
E ele vai passar a usar também vários tons coloridos que remetem à sua divindade, que remetem também à própria identidade do grupo. Então aqui nós temos essa sequência de trajes que se referem a cada posição hierárquica de um adepto do candomblé, onde os elementos presentes vão estar trazendo também uma identificação para o grupo, a sua função dentro do próprio terreiro, mas principalmente também a sua posição hierárquica, onde ele contribui para que o rito aconteça de uma maneira que venha a agregar todos os elementos que são necessários para que haja um grande festejo, uma grande celebração a partir do cultivo e da devoção dessas pessoas. Tanto é que nós temos aqui os turbantes e também o kufi, que vão remeter à cultura islâmica e à cultura árabe também. Dando sequência a falar um pouco mais sobre a minha exposição, eu desenvolvi essa série, que é a série de estudos de pranchas e composições. Essa sequência seriada, ela vai apontar essa relação muito forte com as circularidades, vai falar um pouco a respeito dos elementos que são utilizados para a realização das indumentárias dos orixás e também dos trajes dos adeptos, que tem relação com os seus deuses, mas que também estão sempre abertos a inovações. Dentro da cultura iorubá, a gente tem um aspecto muito interessante, que a cabeça, o ori, é um elemento, é um ser sagrado. Então, a cabeça representada por esse cabo do cabide atesta o quê? Que toda pessoa, ela carrega em sua cabeça memórias, vivências e experiências. E isso é sustentado pelos ombros. A roupa, quando é colocada no corpo, ela não é somente para vestir ou simplesmente para poder adornar. Ela também passa a ter elementos significativos que vão manter a memória viva e também toda a relação com a ancestralidade. Isso na cultura iorubá é uma das formas mais primordiais de você entender a sua continuidade e também a sua perpetuação através dos tempos de geração a geração. Aqui nós temos o baú de axé. Esse baú de axé, ele traz uma narrativa voltada para a criação do enxoval de um iniciado no candomblé que se chama Iaô. Todo Iaô no candomblé, ele vai providenciar um enxoval. E esse enxoval ele deve ser branco, porque a cor branco é o emblema das religiões de matriz africana no Brasil, assim como na Yorubalândia também é. Então se faz necessário fazer um enxoval prévio para que haja a imersão dentro dos ritos que vão legitimá-lo como um adepto da cultura e também da religiosidade afro-brasileira. E nesse baú o que nós temos? Panos de cabeça, fronhas, lençol, calçolão, calmizu, há também as chinelas havaianas, pasta de dente, sabonete, paninhos para enxugar o rosto e também outros elementos que vão fazer parte de todo o processo iniciático do Iaô, mas que também irá contar a sua história. O dia de festejo do Iaô é muito conhecido no candomblé como o dia do Oruncó, o dia do nome. É o dia que ele vai ser apresentado para a sociedade ao qual ele está inserido, mas também vai ser o dia que vai ser apresentado o seu orixá para que todos venham a conhecer. Então, durante esse processo, do primeiro ano de iniciação até o terceiro, todo iniciado deve usar a cor branco, principalmente dentro dos afazeres internos do templo terreiro, que são das atividades religiosas, quanto também dentro dos festejos, que nós conhecemos como xirê. Então, durante esse processo todo, esse Iaô, ele usa do primeiro ano ao terceiro ano somente a cor branca como emblema e também para identificá-lo como um noviço. Após os 3 anos, tal como eu vai falando anteriormente, ele vai utilizar as cores estampadas que têm relação com o seu orixá e com a sua devoção dentro do grupo, dentro da ideia, dentro da sociedade religiosa. A importância se dá justamente pela inviabilização ao que se refere a todo o contexto religioso, cultural, epistêmico dos negros que vieram para o Brasil dentro do processo do tráfico e comércio transatlântico. Então, o que acontece? Devido a esse processo, até os dias atuais, nós não temos um conhecimento aprofundado
sobre a contribuição desses povos, mas também de todas as formas que eles organizaram a partir do seu seio familiar e de sua terra-mãe. Então nós temos muito aqui no Brasil que se refere a essa cultura africana, que se tornou afro-brasileira, mas que não chega até nós devido a um grande sistema que está envolto a um racismo estrutural, mas também em uma propaganda que ela parte desde os conceitos mais básicos da sociedade aos mais avançados, onde que o negro, por exemplo, não é detentor de conhecimento, não é detentor de saberes e não tem, por exemplo, origens ou uma gênese. Sim, os negros africanos, eles têm uma gênese, eles têm um DNA, eles têm um contexto histórico muito rico que pode contribuir para que a gente possa entender, inclusive, o nosso processo colonizatório no Brasil e como que se deu a resistência a tal ponto de toda essa cultura presente aqui, através dos orixás, através dos trajes, através das obras bidimensionais que eu criei, que trazem à tona toda essa riqueza que até então ela não está visível aos nossos olhos. Então, a minha proposta aqui foi justamente de trazer à luz essas questões que as pessoas desconhecem. E foi uma grande surpresa para mim, porque eu ocupo um espaço que é um espaço tido como hegemônico, eurocentrado, patriarcal, mas que de uma certa maneira me deu a oportunidade de ocupar de maneira artística e apresentar todas essas especificidades, todas essas particularidades que eu fui conversando e fui apresentando no decorrer do nosso passeio aqui pela exposição. E o meu desejo é que essa iniciativa ela possa tomar uma proporção muito maior para que as pessoas conheçam realmente o que é uma cultura africana, o que é uma cultura afro-brasileira, o que é um artista desenvolvendo um trabalho a partir desse diálogo com essa cultura que ela é tão colocada à margem, mas que ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que está presente até dentro das nossas casas e a gente não sabe.